Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos começar a falar sobre momento linear ou quantidade de movimento. E para que a gente defina essa grandeza física, nós precisamos falar sobre o centro de massa. Galera, centro de massa é um ponto específico dentro de um corpo ou de um sistema de partículas. E esse ponto, ele vai ter a função de concentrar, como o próprio nome diz, né, toda a massa desse corpo, fazendo com que a gente possa trocar o corpo como um todo, ou o sistema como um todo, apenas por esse ponto com massa concentrada. E só para você ter uma ideia, imagina que eu esteja fazendo um lançamento oblíquo aqui, ó, de um bastão, um objeto extenso. Repara que o bastão gira, mexe para lá, mexe para cá. Mas se eu marcar o ponto exato do centro de massa, olha a trajetória que o centro de massa faz. Um lançamento oblíquo. Ou seja, o centro de massa é o ponto que concentra toda a massa do sistema, ou do sistema de partículas, tá? E é como se todas as forças externas estivessem aplicadas naquele lugar. Com esse ponto, a gente vai conseguir determinar grande parte da trajetória que o sistema vai realizar sob a ação de forças externas. Vamos agora, então, aprender a localizar esse centro de massa. Imaginem aqui primeiro que a gente tenha duas partículas, essa e essa daqui. São pontuais, tá certo? Desenho em grande só para a gente poder visualizá-las melhor. M2 e M1. E essa é a reta que liga essas duas partículas. Vamos supor aqui, para facilitar, que o M1 seja maior que o M2. Ou seja, a massa 1 é mais pesada. O centro de massa, então, pessoal, com certeza vai estar mais perto de M1. Né? Isso por quê? Porque como o corpo 1 é mais pesado, o centro de massa vai se localizar mais perto desse corpo mais pesado. E para nós acharmos essa posição, nós vamos fazer uma média, né? Uma média ponderada, sendo os pesos as massas dos corpos que estão envolvidas no problema. Como assim, professor? Imaginem que eu trace aqui, ó, um eixo, aqui, começando aqui nessa posição, tá? Aí eu vou chamar esse eixo aqui de eixo X. Aqui é o eixo Y, não estou me importando com ele, só quero saber que aqui começa em 0 e esse ponto aqui está na posição D. Então, a coordenada X do centro de massa, que só tem X por enquanto, ela vai ser a posição do corpo 1 com peso M1 mais a posição do corpo 2 com peso M2 sobre a soma das massas M1 mais M2. Então, o que a gente fez aqui foi uma média ponderada. Como a gente colocou a posição x1 no zero, então só vai sobrar x2, que é D, vezes M2, sobre M1 mais M2, vezes D. E aí, pessoal, esse centro de massa, nessa posição aqui, ele vai substituir o movimento desses dois corpos. A gente vai poder trocar a interação, o movimento, seja lá o que esses dois corpos estão fazendo, somente pelo movimento, pela ação do centro de massa. É claro que se eu tiver um sistema com muito mais partículas, e eu tiver um sistema também tridimensional, né, eixo x, y e z, a posição do meu centro de massa ela vai ser dada por o x do centro de massa, vai ficar a posição do corpo 1 vezes a massa M1, mais a posição do corpo 2 vezes a massa M2, mais reticências, né? A posição do enésimo corpo vezes a massa desse enésimo corpo. Tudo isso dividido pela soma das massas de todos os corpos que compõem esse sistema. O y do centro de massa é a mesma coisa. Ele vai ser a posição do y1 com a massa M1,
A posição do Y2 com a massa M2, mais a posição do YN com a massa MN, sobre a soma das massas. E a posição do Z do centro de massa, a mesma coisa, tá, galera? Então vai ser Z1M1, mais até o último lá, ZN-MN, sobre a soma das massas, certo? Se você gostar de representar isso numa notação mais vetorial, você pode colocar R do centro de massa, notação vetorial aqui, ó, vai ser a posição do corpo 1 vezes a massa M1, mais a posição do corpo seguinte, né, até o enésimo, vezes a massa N, dividido pela soma das massas. Então, isso é a posição do centro de massa de um sistema de partículas. O problema aqui começa a aparecer quando nós temos corpos maciços. Porque para um corpo maciço, não adianta simplesmente a gente ficar somando pontinhos, né? Porque, na verdade, a soma é uma coisa contínua. Então, essa soma que a gente fez aqui em cima, ela vai acabar se transformando numa integral. Então, vamos escrever isso aqui no formato de somatório para você visualizar. É o somatório do RI MI dividido pela soma das massas MI. Isso aqui é a posição do centro de massa. Agora o que a gente vai fazer é, se o corpo for maciço, a posição do centro de massa, vamos chamar de x do centro de massa, vai ser 1 sobre a emissão. O que é emissão? Emissão é a soma das massas, tá? Vou chamar isso aqui de emissão, vezes um somatório, que vai virar uma integral, de x dm. Ou seja, como que a massa se distribui ao longo da posição x. A mesma coisa acontece para o y e a mesma coisa também vai acontecer para o z. E como normalmente a gente pode representar a massa em função do volume, lembrando que densidade, né, é massa sobre volume, a gente pode trocar aqui essa massa por ρ vezes dV. Então isso aqui fica ρ dV e aqui fica ρ vezes V. E aí o ρ corta, né? Ou seja, eu vou escrever para o x, vai valer para todos os outros, tá? Então x do centro de massa vai ser 1 sobre V, integral de x dV. Porque aí você observa como que o volume está se distribuindo ao longo dessa coordenada. Aí você vai falar, professor, mas isso é muito complicado de ficar fazendo toda hora. É verdade. É por isso que a maior parte das vezes nós vamos usar corpos regulares e homogêneos, em que o centro de massa ele vai coincidir com o centro geométrico. Então, por exemplo, se eu tiver um fio, sim, onde é que fica o centro de massa dele? Fica bem no meio do fio. Então, se você tiver uma régua e apoiar o seu dedo bem no meio dessa régua, uma régua homogênea, claro, você vai perceber que a régua vai ficar em equilíbrio. Por quê? Porque o peso dela está atuando ali, naquele ponto. E se você colocar o seu dedo apoiado aqui assim também, você vai fazer uma força na mesma posição, esse cara não vai ter capacidade de rodar. Então, por isso que fica em equilíbrio. Caso seja, por exemplo, um objeto retangular, vamos imaginar aqui um objeto retangular, onde é que você acha que fica o centro de massa dele? Fica bem no centro, né? E o que é o centro? É exatamente o encontro das diagonais. Então aqui está o centro de massa desse corpo. Você pega um objeto, um livro, por exemplo, e fica apoiando ele exatamente sobre o meio dele, com certeza ele vai ficar em equilíbrio. Se for uma circunferência, se for um disco, se for um disco, é o centro aqui, né, dessa circunferência. Ou seja, para objetos regulares, é o centro geométrico que vai coincidir com o centro de massa. Se for um triângulo, a gente fechou aqui direitinho, se for um triângulo, vai ser o encontro das medianas, que é o
baricentro desse cara. Então, realmente, tem sempre um centro nesses caras. Professor, o centro de gravidade, o centro de massa, vai estar sempre em algum ponto dentro do objeto? Não, nem sempre. Então, se a gente pegar, por exemplo, um bumerangue, finge que isso é um bumerangue, tá? O centro de gravidade do bumerangue fica aqui do lado de fora dele. Não tem problema disso acontecer. Aqui o centro de gravidade, centro de massa, né, a mesma coisa, fica do lado de fora do bumerangue. Se você estiver se alongando, por exemplo, e fizer um movimento tipo esse, ó, você está aqui, sua perna, aí você vai e encosta a sua mão na sua perna, tá? O seu centro de gravidade, ele fica por aqui, ó. Ele não passa da sua perna. Você se inclina um pouco a bunda aqui para trás. Agora, imagine que você tivesse encostado na parede e tentasse fazer a mesma coisa. Ia ser engraçado, porque se você estiver encostado na parede e tentar fazer isso, o seu centro de gravidade vai passar um pouquinho aqui de você. E aí você vai provavelmente tombar. Ou seja, o centro de massa, ele também define a ideia de tombamento, de limite para que os corpos eles permaneçam numa posição de equilíbrio sem rotacionar. Então isso aqui vai ajudar também a gente a definir o equilíbrio estático dos corpos. Beleza, galera? Então nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.